estava preconizado nas primeiras páginas do consenso produzido pelo INCA. Então vamos ver o que está escrito aqui, o que cada um desses consensos trouxe, né? Claro que isso, eu digo, ele já mostrou nas primeiras páginas a importância disso, mas ele vem falando dessa desnutrição, ambos os consensos, ao longo de todo o documento. Se vocês pegarem para analisar, eles vão dar bastante ênfase para esse assunto. Então, o consenso da SBNO, ele já fala nas primeiras linhas do prefácio, né? A desnutrição associada ao câncer é um problema global de saúde pública e está relacionado com a redução da qualidade de vida, da tolerância ao tratamento e da eficácia terapêutica. Então, aqui a gente vê a desnutrição interferindo diretamente em 3 aspectos muito importantes para a vida do paciente. O primeiro aspecto, a gente vai estar verificando essa desnutrição reduzindo a qualidade de vida do indivíduo. Se o indivíduo está desnutrido, ele vai ter perda funcional, ele não vai conseguir realizar as atividades dele, ele vai ter perda mental, disfunção cognitiva, ele não vai conseguir raciocinar direito, às vezes ele vai ter uma irritabilidade maior, às vezes ele vai ter outros sintomas, ansiedade, enfim, relacionados também com essa desnutrição. Segundo, ele vai interferir diretamente na tolerância do tratamento, diminuindo essa tolerância e aumentando a toxicidade. O que é isso, Ivânia? O tratamento, ao ser administrado, vai causar maiores efeitos adversos no indivíduo, ele vai ter uma resistência muito menor. E, por último, vai reduzir a eficácia terapêutica. Esse tratamento, no final, ele vai surtir um efeito pior num paciente desnutrido. E aí a gente vai ver aqui o que o INCA abordou sobre isso ainda em 2013, mas que traz muita informação também através do consenso, e diz o seguinte: em 2013, um estudo realizado demonstrou a alta prevalência de desnutrição de pacientes oncológicos no momento da internação em unidades hospitalares no Brasil. Então, a gente vê que essa desnutrição já é uma realidade desde aquele tempo. Então, não é uma coisa também que se desenvolve no momento que o paciente está internado no ambiente hospitalar. É uma coisa que no momento do diagnóstico, assim como foi falado lá naqueles gráficos do início, o paciente já apresenta essa desnutrição. E que ela ainda prevalece ao longo do tratamento até o final, no decorrer da evolução do tratamento do paciente. E aí a gente vai falar um pouco agora do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica. Esse inquérito ele mostrou que 45,1% dos pacientes com câncer são internados desnutridos. Então, gente, observem esse dado. Quase a metade dos pacientes que são diagnosticados com câncer já estão desnutridos. Então, por que não aplicar, um método multidisciplinar? No momento do diagnóstico, já encaminha esse paciente para falar com a equipe multidisciplinar, com o psicólogo para avaliar como esse paciente está, como que ele aceitou esse diagnóstico, se ele ainda aceitou, ainda está em fase de aceitação, encaminha para o nutricionista para já cuidar desse estado nutricional e oferecer uma maior resistência para esse paciente, para o fisioterapeuta, para fonoaudiólogo, para todos os profissionais da equipe multiprofissional. Por isso que é tão importante a avaliação logo no início da equipe multiprofissional, certo? E desse quantitativo, 12% já está com desnutrição grave, o que é muito preocupante para a nossa população, que já vai ter essa série de efeitos negativos que eu já estou falando para vocês. Isso já, no momento do diagnóstico, você já está com esse prognóstico ruim. A própria doença e o tratamento antitumoral influencia negativamente no estado nutricional. Isso daqui é uma parte muito importante. Como assim, Ivânia? O câncer em si, ele torna o organismo, quer dizer,
a grande maioria dos cânceres, não todos, mas a grande maioria, torna o organismo hipermetabólico, por causa de um consumo maior de energia, por causa de uma multiplicação desordenada celular, que é o que acontece no câncer. Fora também alterações em todos os adipócitos, da proteólise. Então, todo o metabolismo energético ele é alterado no momento que o indivíduo está com o tumor maligno, certo? E isso vai interferir diretamente no estado nutricional do indivíduo. Se é uma pessoa que tem obesidade, que tem sobrepeso, mas pode alterar lá a massa muscular, pode ter uma sarcopenia, pode apresentar sarcopenia, mesmo que o estado nutricional esteja com eutrofia, com sobrepeso, com obesidade, o paciente não se livra desse diagnóstico, né, tão facilmente. É preciso cuidar para que esse paciente consiga se manter estável durante o tratamento. No mundo, a prevalência de desnutrição em pacientes oncológicos pode variar de 20% até 80%. A grande maioria dos pacientes oncológicos apresenta desnutrição. Isso mundialmente. E isso pode depender de quê? Da idade. Indivíduos mais idosos tendem a desnutrir mais facilmente. Isso é uma coisa também da própria senescência, do próprio envelhecer, onde temos também uma presença de sarcopenia, onde vai se perder massa muscular de membros e vai ter um acúmulo maior de tecido adiposo na região abdominal. Isso é próprio da questão do idoso. Aliado ao câncer, é um prato cheio para a desnutrição. O estágio da doença, a gente vai ver mais à frente, que dependendo do estadiamento, até tumores que não agravam tanto o estado nutricional, se for um tumor que esteja muito evoluído com um estadiamento muito grave, vai sim ter uma demanda metabólica alterada e vai sim influenciar nessa desnutrição, né? E também a localização do tumor, como eu já apresentei para vocês, né, naqueles gráficos que a gente viu anteriormente. Dependendo de onde esse tumor esteja, por exemplo, um tumor pancreático, que é aquele que mais a gente vê a prevalência dessa desnutrição, justamente porque o paciente ele não consegue comer. A anorexia, os sintomas que são presentes nesse tipo de câncer vão